Em 7 de abril de 1945, nos céus das ilhas japonesas, o experiente piloto tenente-comandante Iwao Nakamura perscruta a neblina matinal, procurando pelas formas habituais das superfortalezas B-29 americanas. Durante meses, esses bombardeiros gigantescos bombardearam implacavelmente as cidades japonesas. No entanto, hoje houve uma mudança. O rádio de Nakamura transmite mensagens de emergência de outros caças japoneses. Os americanos não estão operando sozinhos. Eles são acompanhados por aeronaves prateadas, velozes e elegantes, desconhecidas do território japonês. Com focinhos alongados, designs elegantes e velocidades impressionantes, esses caças superam qualquer coisa no inventário da Marinha Imperial Japonesa. Enquanto um desses aviões enigmáticos se aproxima dele, Nakamura compreende com crescente alarme que a guerra, que ele acreditava ser previsível em campos de batalha familiares, de repente tomou um rumo dramático e arrepiante. No início de 1945, o P-51 Mustang, o caça mais mortal dos Estados Unidos, foi levado a Tóquio, causando grande comoção entre os experientes pilotos japoneses. Para compreender o impacto dos aviões americanos sobre o Japão, precisamos revisitar as duras realidades da guerra no Pacífico naquela época. Nessa fase, o Japão estava sob cerco prolongado, com cidades consistentemente bombardeadas por campanhas de B-29 todas as noites. A tomada de Iwo Jima foi crucial, pois concedeu ao USAF uma vantagem estratégica, mobilizando caças P-51 Mustang do 7º Comando de Caça para esta ilha ensanguentada desde março de 1945. Essa mudança marcou uma virada na guerra aérea sobre o Japão. Para os pilotos de caça japoneses, a guerra representou uma crescente sensação de desespero. Os outrora dominantes caça-zero estavam agora obsoletos, superados por aeronaves americanas mais novas em todos os aspectos significativos. Escassez de combustível, rápida perda de pilotos qualificados e deterioração da qualidade das aeronaves devido à escassez de materiais atormentavam o Japão. No entanto, os pilotos japoneses tinham uma vantagem significativa. Estavam defendendo sua terra natal, garantindo tempos de voo mais curtos para aeródromos amigos e terrenos familiares. Bombardeiros americanos, operando a partir de bases distantes nas Ilhas Marianas, só podiam ser interceptados em janelas limitadas. Os japoneses haviam dominado a conservação de força, atacando rapidamente antes que a esmagadora maioria dos americanos pudesse responder. Essa dinâmica mudou com a decolagem dos primeiros Mustangs P-51 das pistas improvisadas de Iwo Jima. O caminho para os céus japoneses para o Mustang P-51 não era simples nem aparente. Inicialmente projetado para a Força Aérea Real Britânica em 1940, a aeronave apresentava desempenho inferior em altas altitudes. Foi somente quando a aviação norte-americana combinou a aeronave com o renomado motor britânico Rolls-Royce Merlin que o Mustang evoluiu para um dos melhores caças da Segunda Guerra Mundial. Nos céus europeus, os Mustangs já haviam construído uma reputação como escoltas de bombardeiros e caças aéreos, capazes de voar da Inglaterra a Berlim e voltar, um feito considerado impossível para aeronaves monomotoras. No entanto, o Pacífico representava desafios muito maiores do que qualquer coisa encontrada sobre a Europa. As distâncias eram vastas, o clima instável, e uma falha de um único motor sobre o vasto Pacífico significava morte quase certa. Enquanto os estrategistas americanos se preparavam para o ataque final ao Japão, eles se depararam com uma dura realidade. Os bombardeiros B-29, voando das Ilhas Marianas, estavam sofrendo pesadas perdas nas mãos de caças japoneses. Os canhões defensivos da aeronave se mostraram insuficientes, e nenhum caça americano possuía o alcance necessário para escoltá-los até alvos japoneses e de volta. A resposta de 1945 veio durante missões VLR, Very Long Range, estendidas realizadas por Mustangs P-51, estacionados em Iwo Jima a partir de 7 de abril. Esses voos extenuantes exigiram severamente da aeronave e dos pilotos,
exigindo cerca de 8 horas de voo sobre o oceano em grande parte aberto. Enquanto isso, veteranos dos aeródromos japoneses em Honshu, Kyushu e Shikoku observavam as procissões diárias de B-29 com um conhecimento sombrio. Eles haviam elaborado estratégias para conter esses ataques. Atacar com força, atacar rapidamente e então recuar antes que o formidável poder de fogo defensivo dos bombardeiros pudesse se concentrar em caças individuais. A inteligência sugeriu que caças americanos estavam operando a partir de Iwo Jima, mas muitos comandantes japoneses descartaram isso como exagero ou propaganda. Afinal, não era impensável que um caça monomotor pudesse percorrer os 1.045 quilômetros de Iwo Jima a Tóquio e ainda reter combustível para o combate e o retorno. Essa noção parecia desafiar os princípios fundamentais da aerodinâmica e do consumo de combustível. A partir do final de 1943, pilotos japoneses já haviam enfrentado Mustangs P-51 em diferentes campos de batalha. Embora vitórias iniciais tenham sido alcançadas, logo ficou claro que este novo caça era um adversário formidável. Essas escaramuças, no entanto, ocorreram sobre ilhas distantes do Pacífico, onde os riscos eram menores e as rotas de fuga mais acessíveis. A inteligência agora insinuava a possibilidade dessas mesmas aeronaves aparecerem sobre sua terra natal, o Japão. Engenheiros aeronáuticos japoneses examinaram documentos e restos capturados, procurando freneticamente por falhas no projeto do Mustang. O que descobriram foi inquietante. Uma aeronave que parecia quase invulnerável, ostentando velocidade, alcance, poder de fogo e agilidade, em uma combinação que acreditavam ser inatingível pelos projetistas japoneses. Ao amanhecer sobre o Japão, em 7 de abril de 1945, o Monte Fuji permanecia vigilante no céu límpido da manhã. 91 Mustangs P-51D norte-americanos, pertencentes aos 15º e 21º grupos de caça, aproximaram-se do ponto de encontro designado, revelando aos pilotos pela primeira vez seu objetivo final, o continente japonês. O céu limpo revelou a costa de Honshu e o Monte Fujiyama, imponentes como retratado em fotografias, relatou o Major Jim Van der Hee, comandante do 708º Esquadrão de Caça. Este momento significou o clímax de anos de conflito entre ilhas para os pilotos americanos, que agora estavam prestes a se tornar os primeiros caças monomotores a escoltar bombardeiros sobre o próprio Japão, um feito que antes era considerado inatingível há poucos meses. No entanto, a visão de aeronaves americanas sobrevoando seu território natal provocou um profundo choque psicológico nos pilotos de caça japoneses, que tentavam interceptar essa ameaça sem precedentes. Não eram os bombardeiros lentos habituais para os quais haviam sido treinados. Eram caças aerodinâmicos, inegavelmente projetados para combate aéreo. 103 Boeing B-29 Super Fortresses, sob a 73ª ala de bombardeio, uniram forças com seus Mustangs de escolta. Essa visão, declarou o capitão Art Bridge, era verdadeiramente inspiradora. As formações se estendiam por quilômetros no céu, simbolizando a impressionante proeza industrial e logística americana, que deixou os japoneses incrédulos. Para compreender plenamente a magnitude dessa situação, precisamos nos aventurar nas cabines de ambos os lados, testemunhando o choque cultural e tecnológico que reverberou durante a batalha aérea que se seguiu. Jovens pilotos americanos de Mustang, muitos ainda adolescentes, carregavam a convicção de uma nação que havia reestruturado toda a sua economia para a guerra. Seus aviões nasceram de fábricas que produziam milhares de caças por mês. Seus coletes de voo escondiam guloseimas como chocolate e cigarros, luxos raramente lembrados pela maioria dos civis japoneses. Em contraste, a tripulação japonesa pilotava aeronaves montadas a partir de materiais recuperados, já que o alumínio era frequentemente substituído por madeira e tecido em vários componentes. Devido à escassez de combustível, os voos de treinamento foram drasticamente minimizados, deixando muitos pilotos mal preparados para os rigores do combate contra experientes aviadores americanos. Os aspectos mentais transcendiam meras ponderações estratégicas. Para a tripulação japonesa, imersa na doutrina Bushido,
e na convicção da força defensiva inerente do Japão, o surgimento de aeronaves adversárias sobre sua terra natal era uma profunda violação de tudo o que lhes havia sido inculcado a acreditar sobre as defesas inatas do Japão. À medida que ambas as forças se aproximavam do centro de Honshu, as comunicações estalavam com trocas frenéticas em ambas as línguas. O pessoal de terra japonês direcionava os caças para a ameaça que se aproximava, enquanto as tripulações dos bombardeiros americanos alertavam suas escoltas Mustang sobre as posições inimigas. De 75 a 100 caças japoneses alçaram voo naquele dia para enfrentar o desafio, levando a uma batalha aérea violenta e decisiva. Pilotos americanos relataram a destruição de 21 aeronaves inimigas, sofrendo apenas 2 perdas de seus Mustangs P-51. A diferença significativa entre esses números ilustra o avanço em tecnologia e táticas. A velocidade superior e o desempenho em altitude do Mustang permitiram que os pilotos americanos definissem os termos de combate, mergulhando sobre as formações japonesas antes de recuar diante das contra-ataques planejadas. As 6 metralhadoras calibre .50, montadas no P-51, forneciam enorme poder de fogo, enquanto seu longo alcance permitia aos pilotos realizar manobras em alta velocidade sem se preocupar com o consumo de combustível. Os pilotos japoneses, que frequentemente pilotavam aeronaves superadas em todos os parâmetros-chave, se viram envolvidos em um novo tipo de combate aéreo. As táticas de ataque e fuga, que antes eram eficazes contra bombardeiros sem escolta, mostraram-se inúteis contra caças projetados propositalmente para combate aéreo. Após a escaramuça inicial, ambas as partes compreenderam as repercussões do evento. A missão serviu como validação para os estrategistas americanos de que suas ousadas teorias operacionais eram viáveis. Caças monomotores poderiam, de fato, escoltar bombardeiros até o Japão e de volta, revolucionando assim o cenário estratégico. No entanto, o impacto psicológico sobre as tropas japonesas pode ter sido mais substancial do que o triunfo tático. Relatos do combate aéreo se espalharam pelas comunicações militares japonesas, anunciando a inquietante compreensão de que o poder aéreo americano agora poderia operar sem obstáculos sobre o próprio Japão. O Major James B. Tapp foi o herói daquele primeiro combate, creditado com a destruição de 4 aeronaves inimigas. Sua conquista, espelhada por vários outros pilotos americanos, inaugurou uma nova fase na Guerra Aérea do Pacífico, onde a própria pátria havia se transformado em um campo de batalha. Para os estrategistas japoneses que examinaram documentos de inteligência nos dias seguintes, uma verdade tornou-se surpreendentemente evidente. Tudo o que acreditavam em relação à estratégia de defesa do Japão havia subitamente se tornado obsoleto. Os americanos haviam posicionado seus caças de ponta a uma distância de ataque dos alvos cruciais do Império, deixando poucas opções para frustrá-los. No entanto, essa escaramuça inicial marcou apenas o início de uma batalha extenuante de 4 meses, caracterizada por intensidade e inventividade incomparáveis. Enquanto os pilotos de Mustang americanos recuavam para as bases de Iwo Jima, suas equipes de manutenção trabalhavam a noite toda em prontidão para operações ainda maiores. Simultaneamente, nas salas de reunião do Japão, os chefes militares lutavam com uma realidade assustadora e aterrorizante. A guerra que eles conheciam, conduzida à distância com padrões repetitivos e normas familiares, estava prestes a se metamorfosear em algo muito mais urgente e imediato. O choque de tecnologias e culturas sobre as principais cidades japonesas ainda não havia sido totalmente compreendido por nenhum dos lados. O verdadeiro teste da resiliência japonesa e da perseverança americana estava por vir em combates aéreos que levariam pilotos e aeronaves ao limite. Isso preparou o cenário para o combate aéreo mais intenso durante a Guerra do Pacífico, ocorrendo acima do próprio território japonês. Nos dias que se seguiram ao chocante encontro inicial em 7 de abril, os céus do Japão se transformaram em um campo de batalha letal de guerra aérea em escalada. O que começou como uma missão exploratória para avaliar a viabilidade de escolta de caças de longo alcance evoluiu para um conflito prolongado que redefiniu significativamente
a Guerra do Pacífico. De sua base, na ilha vulcânica de Iwo Jima, os pilotos do Mustang americano empreenderam uma missão após a outra no núcleo do Império Japonês. Cada surtida expandia os limites das operações de caças monomotores, revelando possibilidades antes consideradas inatingíveis. Viagens de 8 horas atravessando vastas extensões do oceano, guiadas apenas por bússola e estimativas, com nada além de água abaixo até onde a vista alcançava, da decolagem até a costa japonesa. Cada ataque americano oferecia novos insights sobre as capacidades de seus adversários para pilotos e comandantes japoneses. Relatórios de inteligência retratavam um cenário progressivamente sombrio. Os caças americanos não apenas eram capazes de chegar ao Japão, como também estavam aumentando em número, com recursos aparentemente infinitos para apoiá-los. O impacto psicológico foi tão destrutivo quanto o custo físico. O moral entre os civis japoneses caiu ainda mais sob a sombra dos ataques dos B-29, e seus ânimos caíram quando se espalhou a notícia de que aviões inimigos agora dominavam os céus sobre sua terra natal. Confrontados com essa nova verdade, os líderes militares japoneses revisaram urgentemente suas táticas defensivas. Pilotos experientes foram retirados de funções de treinamento e colocados em combate. Aeronaves retidas para a prevista invasão americana foram utilizadas imediatamente, apesar da grave escassez de combustível e munição. Engenheiros japoneses se apressaram em elaborar novas estratégias e tecnologias. Ataques suicidas, antes considerados táticas de último recurso, tornaram-se prática comum. Os pilotos aprenderam a empregar suas aeronaves como armas quando o armamento convencional se mostrou inadequado. O calibre das aeronaves japonesas declinou ainda mais à medida que a situação industrial piorava. Materiais essenciais, como alumínio de alta qualidade, foram substituídos por qualquer coisa disponível, incluindo madeira, tecido e até mesmo bambu, em certos casos. Os motores funcionavam com combustível de qualidade deteriorada, reduzindo o desempenho e a confiabilidade em um momento em que os pilotos precisavam que suas aeronaves tivessem o desempenho ideal. Apesar das desvantagens significativas, os pilotos japoneses persistiram em planar e combater. Pilotos experientes como o suboficial de voo Kanyoshimoto, pilotando o inovador caça Kawanishi N1KJ George, alcançaram até triunfos contra os aparentemente indestrutíveis Mustangs. Essas raras vitórias proporcionaram valiosos reforços morais a um esquadrão de caças que se aproximava rapidamente do fim de sua capacidade funcional. Por outro lado, a pressão sobre os pilotos americanos estava se tornando evidente. As missões de longo alcance exigiam cada grama de força física, mental e emocional do piloto. Voar por 8 horas em uma cabine confinada, com uma parte substancial atravessando vastos oceanos, onde um pequeno defeito significava morte quase certa, levava até mesmo aviadores experientes ao limite. O capitão Robert W. Moore, do 21º Grupo de Caça, detalhou posteriormente a tensão psicológica. Você fica isolado lá fora por horas, cercado por água em todas as direções. A probabilidade de falha do motor ou pequenos desvios na navegação poderia levar alguns pilotos a perdas no mar. A complexidade dessas operações era imensa. Cada Mustang era carregado até sua capacidade máxima de combustível, complementada por tanques externos descartados. Apesar dessas melhorias, o combustível restante dos pilotos deixava pouca margem para erros, pois quaisquer manobras imprevistas ou erros de navegação poderiam ser letais. As tripulações em Iwo Jima trabalhavam incansavelmente para manter os Mustangs no ar. Os detritos vulcânicos da ilha causavam estragos nos motores precisos, exigindo manutenção frequente e trocas de filtros. Peças essenciais tinham que ser transportadas de bases distantes, estendendo assim a cadeia logística ao limite máximo da capacidade de suprimento americana. O dia 6 de junho de 1945 está indelevelmente gravado na memória dos pilotos do 7º Comando de Caça como Sexta-feira Negra. Naquele dia, 148 Mustangs de 3 grupos de caças, o 15º, o 21º e o 506º, partiram de Iwo Jima para escoltar os B-29 até Osaka. A missão começou de forma ameaçadora.
com o reconhecimento meteorológico prevendo gigantescas formações de nuvens sobre a área-alvo. No entanto, a relevância estratégica da missão exigiu sua continuação, apesar das condições desfavoráveis. À medida que a formação se aproximava do Japão, os pilotos enfrentaram um teste de treinamento e equipamento, mergulhando em condições climáticas que testaram todos os limites. Os eventos que ocorreram em seguida tornaram-se uma história entre os aviadores do Teatro de Operações do Pacífico. As formações Mustang se separaram dentro do vasto sistema de nuvens, com voos individuais espalhados por centenas de quilômetros de céu. A navegação tornou-se quase impossível, pois os pilotos voavam às cegas através de imponentes nuvens cúmulos, confiando apenas em instrumentos e treinamento para manter o curso. Lawrence E. foi um desses pilotos. Na Sexta-feira Negra, Grennan foi um dos forçados a abandonar a frota, mas foi salvo pela Marinha dos Sciacrio. Infelizmente, outros não compartilharam sua sorte. Uma combinação letal de clima severo, escassez de combustível e erros de navegação levou à perda de várias aeronaves e tripulações. Essa reviravolta foi uma amarga ironia para os comandantes americanos, que haviam orquestrado inúmeras missões de longo alcance bem-sucedidas. No entanto, não foram os caças japoneses ou o fogo antiaéreo que infligiram os danos mais significativos à força Mustang. Em vez disso, o próprio clima, um adversário imune a qualquer poder de fogo ou perícia tática, provou ser fatal. De aeródromos e estações de radar japoneses, os operadores assistiam com admiração enquanto as aeronaves americanas desapareciam de suas telas sucessivamente, não devido a conflitos, mas devido às condições climáticas traiçoeiras. Para os pilotos japoneses, acostumados a se sentirem superados pela superioridade técnica americana, a Sexta-feira Negra serviu como um lembrete humilhante de que até mesmo seus adversários estavam sujeitos a forças além de seu comando. Analistas de inteligência compilaram relatórios misturando sentimentos de alívio e admiração. Os americanos pagaram um preço significativo por suas operações ousadas, mas também demonstraram uma dedicação e competência inabaláveis que não deixaram dúvidas sobre a eventual vitória na guerra. Os pilotos japoneses que confrontaram os esquadrões dispersos de Mustang naquele dia se viram em combates aéreos mano a mano, em vez das escaramuças aéreas em larga escala às quais estavam acostumados. A ausência de apoio mútuo, que amplificava a eficácia das estratégias de caça americanas, deixava os Mustangs individuais expostos e vulneráveis aos habilidosos pilotos japoneses. No entanto, mesmo nessas condições mais vantajosas, a superioridade inerente do equipamento e do treinamento americanos ainda era aparente. A vantagem de desempenho do Mustang permitiu que até mesmo pilotos isolados escapassem de circunstâncias que teriam sido fatais em aeronaves inferiores. Em meados de 1945, o surgimento dos caças P-51 americanos em todo o Japão teve implicações que iam além de escaramuças aéreas isoladas. Na Europa, os P-51 aniquilaram quase 5.000 aeronaves adversárias, enquanto no Pacífico, esses mesmos P-51, lançados de Iwo Jima, escoltaram superfortalezas Boeing B-29 a caminho de bombardear o Japão. Esse espetáculo visual teve um profundo efeito psicológico sobre os civis japoneses. Cidadãos antes tranquilizados pela proteção dos ventos divinos agora testemunhavam caças americanos patrulhando seus céus livremente. O mito da indestrutibilidade do Japão, meticulosamente nutrido por anos de propaganda, começou a se desintegrar à medida que aviões inimigos surgiam em céus supostamente invioláveis. A produção industrial japonesa, já pressionada pela escassez de recursos e bombardeios aéreos, enfrentou interrupções adicionais com ataques diretos às instalações fabris pelos P-51 em sua dupla função de caças e caças-bombardeiros. Essas aeronaves podiam destruir aeródromos, fábricas e redes de transporte impunemente, mudando fundamentalmente o equilíbrio estratégico. A introdução de caças de longo alcance afetou significativamente ambas as partes. Os ataques aéreos americanos sofreram menos baixas, enquanto as forças japonesas travaram um conflito que não poderiam vencer convencionalmente.
Por trás dos dados numéricos e das avaliações táticas, havia uma abundância de histórias pessoais, bravura, tristeza e experiências humanas dramáticas. O piloto americano, primeiro-tenente Marcus McDilder, estava entre os raros pilotos de Mustang capturados pelas forças japonesas após serem abatidos sobre Kyushu. Seu interrogatório destacou a luta dos militares japoneses para compreender as habilidades e motivações americanas. Do lado japonês, pilotos como o tenente júnior Saburo Sakai, um dos principais ases do Japão, engajaram-se em um tipo de combate distinto de seu treinamento. Aviadores veteranos, tendo enfrentado múltiplas batalhas sobre o Pacífico, descreveram mais tarde a imensa descrença ao testemunhar aeronaves americanas sobrevoando sua terra natal. Essas narrativas anedóticas ressaltam o aspecto emocional de um conflito que transcendeu as táticas militares, mergulhando nas psiques nacionais. Jovens combatentes de diferentes culturas e origens marciais se enfrentaram nas ilhas históricas do Japão. Em julho de 1945, a resistência aérea japonesa organizada estava em grande parte extinta. A confluência de escassez de combustível, baixas de pilotos e caos industrial enfraqueceu a outrora formidável Força Aérea do Exército e a Força Aérea Naval japonesas, reduzindo-as a meros resquícios de seu antigo poderio. O número cada vez menor de pilotos japoneses pilotava aviões obsoletos contra um ataque de adversários tecnologicamente avançados. O sucesso não era mais medido por aeronaves inimigas abatidas, mas pela sobrevivência do piloto por mais um dia. Durante esse período, os pilotos americanos do Mustang passaram de fornecer cobertura de escolta para executar varreduras de caças e missões de ataque ao solo. À medida que a oposição aérea japonesa diminuía, o foco passou a ser a erradicação dos componentes bélicos restantes do Japão antes da invasão antecipada das ilhas natais. Essa mudança foi total. Céus que antes eram protegidos por milhares de caças japoneses passaram a estar sob controle exclusivo de aeronaves americanas. O avistamento de Mustangs sobre Tóquio realmente surpreendeu os ases japoneses, mas essa surpresa se transformou em uma aceitação sombria da derrota iminente. As missões de longo alcance realizadas pelos Mustangs P-51 de Iwo Jima simbolizaram mais do que apenas avanços táticos. Elas representaram a evolução da destreza militar americana de uma força regional para uma força genuinamente mundial. A capacidade de exercer poder de caça através do vasto Pacífico revelou capacidades logísticas e industriais que nenhuma outra nação poderia rivalizar. Para os veteranos da Força Aérea Japonesa, a visão de caças americanos patrulhando seu território serviu como uma dura constatação da mudança drástica nas circunstâncias estratégicas. Muitos relatariam que o aparecimento dos Mustangs nos céus japoneses foi o momento em que compreenderam plenamente o fato de que a guerra estava perdida. As operações também ressaltaram o custo humano de levar a tecnologia militar ao seu limite máximo. As baixas americanas somaram 91 pilotos mortos e 157 Mustangs destruídos durante essas extensas missões, um testemunho sombrio da incapacidade até mesmo das máquinas mais sofisticadas de erradicar os perigos inerentes ao combate aéreo. Em essência, o relato dos ases japoneses surpresos com o Mustang P-51 americano sobre Tóquio transcende a mera narrativa de superioridade tecnológica ou proeza tática. É uma narrativa humana sobre resiliência, bravura e as profundas repercussões psicológicas da guerra moderna. A chegada do Mustang sobre os céus japoneses significou a transformação das ilhas natais em um campo de batalha, dissolvendo quaisquer crenças remanescentes sobre as capacidades de defesa inerentes do Japão. Para os pilotos de ambos os lados, simbolizou o ápice de uma guerra aérea que começou em Pearl Harbor, agora escalando sobre o Monte Fuji. Os efeitos dessas operações transcendem suas consequências militares imediatas. Eles ressaltaram que, em conflitos contemporâneos, nenhum refúgio é inviolável, nenhuma distância é intransponível para oponentes tenazes. Os pilotos japoneses, surpresos ao encontrarem Mustangs,
sobre sua terra natal, testemunharam uma nova era nos assuntos militares, caracterizada por alcance global e ascendência tecnológica que alteravam a essência do próprio combate. Quando os esquadrões finais de Mustangs se retiraram dos céus japoneses em agosto de 1945, eles deixaram para trás não apenas a rendição militar, mas também uma compreensão redefinida do potencial da guerra aérea. A era da pátria invencível havia chegado ao fim, inaugurando uma era em que cada canto do globo poderia ser um campo de batalha. Os jovens aviadores que empreenderam essas operações, vindos tanto da América quanto do Japão, guardavam lembranças que perdurariam por toda a vida, reminiscências de um momento em que o destino da guerra estava gravado em rastros de condensação no céu, sobre a terra do amanhecer.